Olá, bom dia para todos. Hoje nós vamos falar sobre a escrita e leitura da pauta musical, né? Que tanto serve para a flauta, que é o nosso caso, né? Para a flauta doce, como serve para qualquer outro instrumento e também para o que a gente chama de solfejo, que é o cantar falando o nome das notas, certo? Então a gente vai trabalhar a leitura e escrita das notas musicais na pauta. A primeira coisa importante da gente lembrar é que nós, no mundo ocidental hoje, na cultura ocidental, nós usamos 12 notas para fazer música. A gente costuma dizer que são 7 porque só 7 tem nome próprio, mas as outras existem e a gente não consegue fazer música sem elas, tá? Elas não têm nome próprio, elas precisam de um nome e um sobrenome para a gente identificar, mas elas existem e são importantes. E a gente tem então 12 notas para fazer música. E essas 12, igual na nossa fala e escrita convencional, a gente pode cantar, tocar e escrever numa pauta que a gente usa 5 linhas. Na pauta para escrever, normalmente, a gente usa uma linha só. Né? E atualmente no computador nem linha a gente usa mais, mas de qualquer forma, lembra daqueles cadernos antigos que a gente tinha as pautas bonitinhas para você escrever em cima da linha? Exatamente. Na música a gente usa 5 linhas para poder ter uma referência melhor do som onde essas notas se colocam, tá? Mas de qualquer forma, só para lembrar que nós temos 12 notas, das quais 7 têm nomes próprios, né? Que são aqueles famosos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? São 7, porque aí o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, que vai se repetindo em diferentes regiões. Eu posso cantar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si numa região grave, e eu posso cantar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si numa região aguda. E gradativamente eu posso ir passando de uma para outra, né? Não é de uma vez. Então isso foi só para lembrar da nossa primeira ideia antes de começar a ver como funciona a pauta e a leitura. Importante lembrar dessa fala toda enorme que eu fiz agora, é que nós temos 12 notas, das quais 7 têm nome próprio e 5 são notas que precisam de sobrenome para a gente identificar, mas são tão importantes quanto essas outras 7 que têm nome, porque sem elas a gente não consegue fazer as músicas que a gente ouve por aí, certo? Bem, e para finalizar esse nosso primeiro bate-papo sobre o assunto de pauta musical escrita para flauta doce, que também pode ser usado para outros instrumentos e para voz, né? Eu queria só lembrar que eu acho super importante esse papo inicial para facilitar as coisas. Que a gente, quando vai trabalhar escrita e leitura na pauta e não sabe bem se são 7 notas, se são 12, essa coisa toda, fica muito confuso. Então é bom esclarecer antes para a gente já começar pensando nessa ideia, que as notas musicais que a gente usa são 12, das quais 7 têm nome próprio e as outras 5 que estão faltando, entre aspas, são igualmente importantes para fazer música, mas elas não têm nome próprio, elas têm nome que precisa de um sobrenome, tá certo? E só para completar esse assunto, a gente costuma dizer que a música é universal. Politicamente a gente pode até dizer que vale, que é verdadeiro,
Mas não é muito verdadeiro, não. A música não só não é universal, como ela muda de tempos em tempos. Exatamente pelo fato dela ter mudado, é que a gente tem nome para sete e outras que foram encaixadas depois na nossa escala musical ganharam sobrenomes a partir dos nomes que já existiam. Ou seja, teve época que aqui no Ocidente, quando a Grécia dominou o mundo ocidental, né, as notas musicais eram sete, por influência do Pitágoras, aquele mesmo lá da matemática que a gente estuda, dos catetos, das hipotenusas, etc, etc. É ele mesmo. Ele que disse que as notas musicais eram sete, por isso sete ganharam nome. Só que depois descobriram que no mundo árabe, até hoje, nesse mesmo lugar que a gente usa 12, que Pitágoras disse que eram só sete, eles usam 17. Né? Tem outras regiões, né, muito populosas no mundo que no lugar dessas 12, 7 ou 17, eles colocam 92, 93, sabe? Outros colocam 5. Isso muda de lugar para lugar e de época para época. Por isso essa confusão toda quando a gente parte do princípio que a nossa música é universal. Não, né? Ela não é tão universal assim. Né? E por isso a gente vai trabalhar a escrita numa pauta que foi pensada para 7 notas, mas que a gente tem que ajustar 12, porque desde os anos 1600 e pouquinho, todo mundo ocidental usa 12 notas. Antes de 1600, era mais variado um pouco, tá? Mas desde 1600 e pouquinho, a gente usa um sistema que chama temperado, que são 12 notas. Então, vamos continuar o nosso trabalho a partir desse entendimento. Então, nós vamos trabalhar a leitura e escrita na pauta musical, pensando nesse instrumento e na voz. Ou seja, a gente vai pensar na possibilidade de repetir essas notas 2 vezes, que é o normal de uma voz, né? É o normal de quando a gente canta. Né? Quase todas as músicas, quase todas, não estou dizendo que são todas, tá? Mas a grande maioria das músicas que a gente conhece, que canta, que estão por aí, elas cabem nas 12 notas repetidas pelo menos 2 vezes, né? Uma numa região mais grave, outra numa região mais aguda. O piano, por exemplo, repete 7 vezes, dependendo da quantidade de tecla que ele tem. Outros instrumentos repetem 4, repetem 6, enfim. Cada instrumento tem sua particularidade. E mesmo a voz. A gente sabe de cantores que conseguem cantar com a voz grossa e conseguem cantar com a voz fininha, ou seja, com a voz super grave e com a voz aguda. Não são todos, né? Normalmente as pessoas têm uma extensão, que é o que a gente chama essa possibilidade de quantidade de nota que a gente faz, de repetir apenas 2 vezes. Né? Então, a gente vai trabalhar a repetição aqui na flauta. Eu posso, por exemplo, ter um dó aqui, outro dó aqui, e outro dó super agudo. Posso fazer a escala inteira, ó. Certo? Então, aqui eu posso ter 2 repetições, começando com esse dó, indo até esse, e repetindo uma vez desse até mais um mais agudo. Certo? Bom,
Então, essas são as informações básicas para a gente iniciar o nosso trabalho de leitura e escrita na pauta musical, que vai ter como base a flauta doce, essa flauta doce soprano que a gente chama, né? Que é a mais comum. A gente já viu que existem outras, mas a gente vai partir dessa aqui. Até a próxima!